Sejam todos bem-vindos. Eu tive um problema técnico aqui com a câmera, então estou na webcam. A gente vai ter que fazer uns ajustes para depois aparecer. E estou aqui com a minha Erezinha. Ó. Oi, Essa é a minha caçulinha. Como que é seu nome, filha? Isis. Isis. Tem quantos aninhos? 7. 7 aninhos. E ela vai me ajudar aqui para a gente fazer essa firmeza dos erês. Então, já vou fazer logo antes que ela perca a paciência. E aí depois eu procedo com o conteúdo de aula com vocês. E é uma lista muito simples, né? Foi sugerido para que a gente fizesse essa firmeza. Então, uma vela branca, uma azul claro, uma cor de rosa, um suco ou refrigerante, 7 tipos de doce aleatório, um brinquedo e um incenso da sua preferência e um pires com açúcar. É uma coisa muito simples, algo que você pode colocar na sua mesa, você pode colocar no seu congá, enfim, como é que você tem aí à sua disposição. Eu acho muito especial que a gente esteja aqui hoje, nessa nossa 8ª gira de estudos, um oferecimento especial da Confraria Umbandalogia. Quero agradecer a todos os que são confrades, que estão acompanhando agora a gente. Aqueles que ainda não são confrades e querem fazer parte da confraria, bom, é só entrar nos links que a gente divulga o tempo todo, umbandalogia.com.br, e entre para a confraria, onde a gente tem lá muito conteúdo, muito estudo, enfim. E a gente está aqui hoje, né? A linha dos erês, das crianças, é sempre muito solicitada. Se fala pouco, realmente se fala pouco dessa linha de trabalho, e eu vou me esforçar aqui hoje para trazer um pouco de luz a esse tema, a esse assunto, essa força espiritual que nos ajuda com tanta luz, né? Quando a gente se coloca a fazer uma firmeza, lembre-se do princípio. Olha só, eu tenho que fazer algumas instruções iniciais, mas eu já estou preocupado com a minha gatinha aqui. Segura aí, tá? A gente já vai fazer. E aí a gente, Ariana, pensa, calórica que ela é, ontem levou uma mordida da dog, conseguiu essa proeza. Aqui. Olha só. Aqui na câmera não aparece, mas Dá para ver. Bom, enfim, quem está chegando aqui pela primeira vez, então vou trazer aqui o princípio básico do que é firmeza. Firmeza é um momento, é um ato em que a gente, com um conjunto de elementos, faz uma evocação, uma ativação vibratória, energética e espiritual e concentra naquele espaço, naquele ambiente, enquanto perdurar aquela firmeza, aquela presença energética. Não é amarrar a entidade ali, ficar presa ali, calma, né? E aí você fazer essa atuação. Então a gente vai chamar a linha das crianças. A linha das crianças, a gente já vai entender ela aqui teologicamente, mas para que já todos se conectem nessa vibração, nessa egrégora, é o seguinte: é a linha que traz alegria, que traz o resgate da nossa criança interior, a pureza diante a vida, a esperança renovada e, por tabela, a cura, né? A cura de questões, principalmente questões emocionais, internas, antigas, relações com os pais, com as dores do crescimento. Então, se conecte nisso, nesse momento, para a gente evocar essa presença. Ah, Rodrigo, eu, por algum motivo, não vou fazer ativação agora. Então, você acompanhe aí, reze junto, se concentre junto, se conecte com a gente, para que essa vibração também chegue aí, para que essa firmeza também chegue aí depois, amanhã, outro momento, você vai fazer
você já vai estar bem alinhado. E quem vai fazer, então, esse é o momento. Pegue os seus elementos. Eu vou arrumar aqui, então, o computador para a gente ter visibilidade. Vamos começar. Então, aqui, ó, sempre uso essa linha ardósia, algo muito simples. Aí a gente vai... não, fica aqui. A gente vai, então, aqui agora firmar. Eu optei por ter uma vela de 7 dias, a branca vai ser de 7 dias, que eu já vou deixar no meu congá. Mas você pode usar palito. E a rosa e a azul, vou usar aqui. Não é porque meninas usam rosa ou meninos usam azul. As duas cores é dos dois. As duas cores é dos dois, né, filho? Uhum. Mas é porque, por convenção, né, a gente tem simbolicamente o azul associado aos meninos e o rosa às meninas, e quando a gente usa em conjunto, a gente está se conectando à força dos erês na perspectiva de Umbanda, quando começou a adotar as cores também, né? Porque nem sempre foi assim, tá bom? Poderia ser outra cor, poderia ser tudo branco, poderia ser outra cor. Eu adoto, né, desde sempre, o azul claro e o rosa. Eu sempre firmo junto também. E existe a vela bicolor, metade azul, metade rosa, que é especificamente da linha dos erês, tá? Então, num formato de triângulo, você vai posicionar as velas e vai firmar elas, e depois a gente vai colocar os elementos aqui, tá bom? Então, vamos levar os nossos pensamentos. Verso branca, Papai Oxalá. Das crianças, para a corrente dos erês, que me ampara, que me acompanha, ampara, ilumina e acompanha minha família. Vem aqui, filha. Vem aqui. Acendeu o incenso. Então, vou posicionar, é livre, mas eu vou dar sugestões aqui. O pires com açúcar no meio, que é o elemento base, né, das crianças, é o açúcar. O suco, eu optei por suco, porque é o que a gente bebe em casa, mas você pode usar refrigerante. Esse é o suco predileto da Isis. Quer dar um golinho, filha? De laranja. De laranja. Como eu sei que ela ia querer, eu já peguei um marshmallow para ela. Então, vou pôr aqui o marshmallow. Agora eu vou distribuir os 7 doces, né? Ó, pirulito. Posso abrir o próximo? Pode abrir todos. Vai abrir. Pai, vou abrir esse aqui.
Paçoquita para os herê é sacanagem, né? Pensa uma gira de herê com paçoquita na mão deles. Que desastre. Né, filho? Verdade. A única coisa que o paçoca faz é desmanchar. Desmanchar. Aí. Aí eu não consigo abrir esse doce de leite. Tá. Nossa, ele não é complicado. Cuidado, não, cuidado. Eu pego aqui. Só abre que eu vou distribuir. Aquele lá é para você depois da janta. Vamos pôr o pacotinho aqui, né? Vou ficar aqui, tá? Pacotinho de suspiro. Então, eu tenho 7 doces diferentes. E aí, os brinquedinhos, ó. Pus aqui um brinquedinho, ioiô. Né, filho? Aham, eu até tentei, é muito legal. As ferramentas, ó. Tem uma serra. Para Sabe por de aqui. venda? E a flor, né? Falei aqui para vocês. Tem uma flor. Então, ela não vai aparecer aqui no vídeo, vai ficar aqui junto depois, né? Então, vamos rezar para iniciar? Então, com isso disposto, vamos elevar os nossos pensamentos agora. Respire fundo 3 vezes. Divino Criador Olorum, divinos orixás, pais e mães orixás, neste momento estamos reunidos, levando o nosso pensamento à vossa divindade, rogando a presença da corrente dos herês, as crianças da Umbanda, para que esteja entre nós neste momento, trazendo força, purificação, cura, inspiração de alegria, de felicidade, de esperança, de dias melhores, de superações, de crescimento para cada um de nós. Que nessa nossa aula, nesse nosso encontro, estejamos todos inspirados por essa alegria e que, conduzidos por essa força espiritual, possamos descortinar e entender cada vez mais essa atuação divina e misteriosa na nossa Umbanda. Que as nossas crianças, os nossos lares, do nosso bairro, da nossa comunidade, sejam abençoadas, imantadas, iluminadas por essa força espiritual. Salve nosso Pai Oxalá, salve divinas mães orixás, axé, NBG. Muito simples. Então, a gente tem aqui uma firmeza que, se você usou de 7 dias, vai ficar, então, vibrando, potencializando ao longo dos próximos 7 dias, enquanto a vela estiver. E se você usou a vela palito, a hora que acabar, encerrou. Você pode deixar esses elementos junto do seu altar. Se você não tem altar, você pode simplesmente depositar o que é perecível no jardim, e o que é brinquedinho, tudo você pode, de repente, dar
para alguém que faça sentido na rua, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, eu vou arrumar aqui, que eu preciso então tirar para eu remanejar a minha tela e enquanto isso você também se organiza aí e já em 2 minutos no máximo eu abro minha tela novamente, tá bom? Muito bem, voltei. Vamos então para a nossa, agora, a segunda parte nossa aqui, de a Isis já foi lá para dentro. E eu peço para vocês abrirem a câmera, né? É sempre importante. Quero vê-los, né? Eu estou vendo a Giovana, a Bianchini, a Miriam, Carolina, viu? O Álvaro, a Alexandra Marques, a Bruna, Coelho, estou vendo. A Cristina, Cristiane, Ranelore, que nome difícil. Klaus, aí não dá mais para ler. Jamile, a Flávia. Tô vendo vocês aí abrindo. A Paula Coutinho acabou de abrir. Lilian Concolato abriu, mas a luz dela está muito grande, ela está muito iluminada no Ori, ó. A gente não enxerga ela. Rony está sempre aqui. Paula. Abram, se possível, a câmera, né? Porque aí eu te vejo. É bom, a gente se conecta melhor, tá bom? Todos nos conectamos melhor. Vou deixar o mosaico aqui ainda aberto. Não sei se vocês estão me enxergando em mosaico, mas só para eu saber aqui, faz assim quem é a primeira vez que está aqui hoje. A Giovana, Sônia, Carla. Olha só, Daniela, Alexandra Marques, que não é Alexandra Marques, né? Aqui agora, quem é a primeira vez? É Ranelore que fala mesmo? Não, né? Ah, é? É a primeira vez ou é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, mas é a Ranelore que fala. Ok. Tá, então, quem mais é a primeira vez aqui? Dá tchauzinho aí. Aqui, Caterine, Patrícia. Poucas pessoas a primeira vez, e aí a galera tá ainda com a câmera fechada, eu não vou saber. Fernanda, esposo da Alexandra. Eu vou esquecer, o Fernando. Pati, Antônia, é também primeira vez, né? Pelo jeito. E é isso. Que bom, que bom.
que a gente tem essa oportunidade. Essa é uma série, uma temporada de gira de estudo. Está acontecendo às quartas-feiras, 19 horas, e a gente está hoje na 8ª, serão 10. Então, já estamos aqui na reta final dessa série aberta, né, de lives, para que vocês possam conhecer um pouco do clima da confraria Umbandalogia e a gente poder estudar, né, tantas coisas bacanas. A gente vem falando nessas 8 aulas, né? O objetivo aqui dessa primeira temporada das giras de estudo é falar sobre as linhas de trabalho, que é sempre tema de qualquer rodinha de umbandista, né? Falar das entidades e entender essas particularidades. Bom, e aí a gente falou já de caboclo, preto velho, cigano, boiadeiro, né? Falando de linhas regionais, que são os baianos e as linhas regionais que tomam formas por cada região, a linha do Oriente, e agora vamos falar aqui sobre a linha dos herês, as crianças na Umbanda, Ibeji, Ibejada. Então se fala muitos termos, né, que misturam o nome do orixá, que seria o Ibeji, que seria o Gêmeos, outros que seriam a criança, o herê propriamente, e para nós é a criança na Umbanda, e é recheado de mistério. Tivemos de preto velho, acabou que eu já falei. E é recheado de muito mistério, de desentendimento e com uma grandíssima parcela de fantasia. E parece quase um trocadilho meio infeliz, né? Não seria muito diferente. Só para vocês terem uma ideia do quanto a incorporação e essa linha de trabalho fertiliza a imaginação das pessoas e é muitas vezes motivo de muitos problemas, né? O Zélio Fernandino de Moraes, o anunciador da Umbanda, ele dizia que ele tinha muita preocupação com a linha das crianças e que se você quisesse conhecer um médium, um terreiro, para descobrir se era legal, era genuíno o que acontecia ali, né, se fazia sentido, que você devesse ver uma gira de criança ou gira de Exu. E eu concordo plenamente com o Zélio. Eu mesmo tenho para mim essa prerrogativa, né? Quando há muito tempo eu não faço isso, mas quando eu visitava os terreiros, ia conhecer terreiros, eu sempre procurava ir na gira de esquerda, porque a de herê era muito eventual, né? É mais no mês mesmo de Cosme Damião. Eu procurava ir na gira de esquerda, por exemplo, para poder ver qual é que era das pessoas ali, porque é revelador. E revelador porque, assim como a linha das crianças, é uma estrutura cercada de fantasia, ok? Cercada de crendices, né? De muito diz-que-me-diz-que, e que dá uma grande margem para a imaginação, né? Para aquelas pessoas muito suscetíveis, a sua imaginação extrapolar ali. Isso é um assunto muito específico para a mediunidade, né? Para estudos da mediunidade. Então, eu vou dar um pause, né? Senão eu começo a cavar e não saio desse lugar aqui. Mas a gente estuda muito isso dentro do campo da mediunidade para entender por que ocorre todos esses devaneios, como que a espiritualidade se comporta com isso, enfim. O fato é que, independente dos indivíduos, né, independente dos sujeitos que possam, eventualmente, se perder criativamente na manifestação das crianças, dos herês, muito embora isso possa ocorrer,
existe a legitimidade, o que é genuíno mesmo da linha das crianças, né? O que é genuíno na linha dos herês que se manifestam nos terreiros, que trazem a mística, trazem a mironga, a sua própria magia, mas como é que pode, crianças magistas, a gente pode tentar falar um pouco disso. E eu vou discorrer sobre esse assunto, então, agora com vocês, e depois, isso eu vou discorrer até umas 8h15, 8h10, e aí eu abro aqui para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas, se for o caso, tá bom? Então, olha só, a linha dos herês, ela, por mais que ela seja mal compreendida e subutilizada, olha só o que eu estou falando, é pesado, eu sei, né? Eu estou dizendo e vou reafirmar, né, que a linha das crianças é mal compreendida e subutilizada nos terreiros. Por quê? Por conta de todo esse mistério equivocado em torno delas. Embora isso exista, é uma das linhas base da religião. Base mesmo. Então, se a gente fosse montar um tripé, aí sim a gente tem caboclo, preto velho e crianças. Se a gente for montar um quadrante, né, aí a gente tem, de fato, caboclo, preto velho, crianças e esquerda, né, Exu. E assim vai aglutinando as outras linhas de trabalho. Só que, até hoje, nessas 7 aulas anteriores, nós falamos de linhas de entidades que são espíritos humanos desencarnados. Anote isso. Porque se você não tem familiaridade com esse estudo, já não estudou isso comigo em outros cursos, então pode ser uma novidade que você está ouvindo. Ó, caboclo, preto velho, Exu, boiadeiro, baiano, blá, blá, blá. São espíritos humanos que desencarnaram. Espíritos como nós que desencarnaram. Opa! N. Ó, pode ocorrer essas intromissões aqui, ok? Eu vou pôr ela ali no ambiente, só um segundo. Desculpe. Então, o que ocorre? A gente vai compreender a linha das crianças como uma linha de encantados. Não são ainda espíritos que viveram na matéria. E aí isso começa a trazer uma série de confusão, né? Como assim? Meu herê conta a história de vida dele, né? Conta como que ele morreu. Aí a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Então vai segurando esse rojão, porque é um assunto mais delicado. Sem ficar falando de símbolos ainda, né? Sem falar do arquétipo, tudo, vou já trazer essa estrutura técnica. Então, é composta por seres que estão... Aí a gente tinha que entender aqui um pouco, né? Não vai dar, mas é assim, a gênese humana. Dentro da teologia de Umbanda, da gênese divina que a gente estuda, a gente entende a origem do ser, a androgenesia, como que é a origem do ser. Na origem do ser, a gente compreende que nós passamos por algumas etapas, que a gente chama de planos da criação ou planos de Deus. Temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo plano. Nós aqui, no Zoom, estamos no 6º plano da criação, já passamos por várias etapas. E dentro do 6º plano da evolução, dentro do 6º plano da criação, nós temos
77 dimensões de realidades. Uma delas é essa que nós estamos, só para que você comece a vislumbrar a magnitude da criação divina, né? Então, um plano anterior ao nosso, que o plano natural é o nome que se dá para esse nosso plano aqui, que é onde acontece para a natureza humana a encarnação e o ciclo reencarnatório. Antes desse plano, existe o plano encantado, onde nós vivemos numa dimensão pura do nosso magnetismo original, ainda em estado de infante. Somos, de fato, um ser infantil na construção do ser. Já temos um pouco de clareza, de razão e emoção, mas vivemos ela no nível inocente, ingênuo da natureza humana. Somos natureza humana no plano encantado, no entanto, não tivemos ainda nenhuma encarnação. Esses seres, esses espíritos do plano encantado, que estão na portinha da primeira encarnação, estão prestes a encarnar, começam a ter oportunidade de interagir com nós encarnados, que é uma antessala para eles se prepararem para o processo encarnatório. Tá tudo bem até aqui? Não? Então, eu vou falar rapidamente de novo, né? Nós passamos por 6 planos da criação. O 5º plano é o plano encantado. O 5º plano, nós já passamos por várias etapas, mas ainda não somos o espírito que passou pela experiência de encarnar e ter um ciclo de vida que a gente pode chamar assim de vida até a vida adulta, né? Então, a gente não passou, no 5º plano ainda não passou pela encarnação. Esse ser no 5º plano é o que a gente chama de plano encantado, é um ser encantado. Não confunda com os encantados de religiões afro, outras que evocam os encantados como tipo orixá, assim. Ainda não é isso que a gente está falando. Mas é um nível ainda de que os seres ali, os espíritos ali, estão no nível infante da sua formação cognitiva mesmo. São infantis. Esse ser vive numa dimensão pura. Por isso, são potências. Eles vivem numa dimensão pura, vivem num plano da inocência. Vou dar um exemplo. Um herê, uma criança espiritual, não tem dúvida de Deus. Essa coisa que existe entre nós, que chegamos no ciclo reencarnatório, a gente que tem dúvidas, né? Vamos descortinar outras cognições aqui e a gente tem dúvida, fica confuso e tem dúvida de Deus e duvida. O herê é como se ele vivesse no colo de Deus, ele não há uma dúvida, ele não tem dúvida do reino divino, da natureza divina. É uma outra realidade. E esses espíritos que vêm no terreiro, que interagem com nós encarnados, eles estão prestes a encarnar, a ter sua primeira encarnação. Ponto. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, mas é possível que exista herês que já tiveram uma vida na matéria? É possível, explicações de Pai Benedito de Aruanda, tá? Através do Rubens Saraceno. É possível que exista espíritos que na sua primeira encarnação desencarnou ainda infante. Não deu tempo de desenvolver na primeira vida, não deu tempo de ficar adulto, por algum motivo morreu, desencarnou. O que é muito difícil, mas pode ocorrer. Então, como ele ainda não desenvolveu na sua mente espiritual
a estrutura da vida, das fases do desenvolvimento da vida humana, ele vai permanecer criança até uma próxima encarnação em que ele vai completar o ciclo. E qual é o ciclo da vida? Nascer, desenvolver, crescer, ficar adulto, envelhecer e desencarnar. Seria esse o ciclo natural da existência, ok? Qualquer coisa diferente disso são adversidades. Agora, mas Rodrigo, o meu herê conta das suas vidas, ele conta que, enfim, morreu assim, assado, e todos vamos ter uma história mirabolante do herê. E por que isso ocorre? Porque faltam palavras para o herê explicar a sua origem. Falta palavras para ele explicar de onde ele vem, por que ele vem, como ele é. Primeiro, porque ele é infante. Segundo, porque pouco importa. É muito chato. Imagine só, é muito chato essa coisa que a gente vê acontecer. Todo mundo chega na gira de herê e fala: ai, como você morreu? Olha que coisa mais chata. Vamos supor que fosse verdade, que ele tivesse morrido. Que coisa mais chata é que ficar lembrando da morte. Não é? Pensa uma coisa que não ajuda, né? Não ajuda em nada esse assunto. Ah, como você era antes, quando você viveu aqui? Então, eles contam histórias, eu já vi ele contar umas 5 histórias diferentes de como era a vida dele. E aí eu entendi, falei, putz, eles são muito sagazes, porque aí ele conta a história que a pessoa quer ouvir, ele conta a história que o médium quer acreditar. Então, eles contam aquilo que já está ali no meio, já como uma premissa. Ah, mas ele está mentindo? Não, ele não tem ainda juízo, né? Juízo moral, juízo de valor, não tem isso. Então, assim, ele está simplesmente reproduzindo algo que já está impregnado em nós, uma necessidade. E se é isso necessário para ele poder sair dessa armadilha, que é esse tipo de conversa, para ele sair desse assunto que não engrandece, não contribui com nada, então ele conta. Importante a gente, porque como a gente não entende o papel deles, a importância deles, então a gente lida com eles de uma forma muito superficial. Então, a Jéssica perguntou aqui, por que, como assim subutilizada? Essa é a subutilização. A gente não sabe exatamente como lidar com eles, né, a função deles ali no terreiro, e fazemos da manifestação deles algo muito esporádico, né? De fato, ocorre, em grande parte dos terreiros, ocorre 2 vezes ao ano, e olha lá, né? Sendo que uma delas é lá no mês de setembro, em função das festividades do sincretismo com Cosme e Damião. E aí o que vira? Vira uma ciranda, uma brincadeira de criança, né? Uma festinha de crianças, né? Enche as bexiguinhas, bolo, guaraná, e as pessoas ficam ali brincando como se estivesse numa festa de aniversário de criança. Só que não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Então, frequentem um centro que o herê cresceu. Eu acho que a Carla está dizendo que frequentou um centro que o herê cresceu. Então, essa é uma fantasia perigosa, né? Perigosa. Isso não faz o menor sentido. Tá vendo? As saídas do equívoco, né? Do imaginário malucão. Por que eu estou falando isso? Porque somado a isso, quem é a Carla aqui? Não sei se a Carla quer falar, né? Carla. Então, somado a isso, eu já vi gente fazer festa de aniversário. Pro herê. Cantar parabéns, aí o herê faz 20 anos, 18 anos, debuta, um inferno na Terra, tem que... Porque isso é literalmente bater palma para louco. E por que isso acontece? Porque é um ambiente
que esse imaginário é que conduz as diretrizes. Percebe? Aí, ó, não para de aparecer maluquice. A Evelyn falando, já ouvi isso também. O Herê se despediu, pois tinha crescido. Iria integrar a linha dos caboclos, né? Quer dizer, não sabe absolutamente mínimo de como é um progresso hierárquico, né? Então, e evolutivo mesmo. E aí é isso que quando a gente fala assim, ó, a gente tem que respeitar os terreiros, é uma coisa. O que a gente não tem que é bater palma para a sandice. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é toda história que pode. Não se trata de desrespeitar o terreiro, mas é de apontar que existe um equívoco conceitual mesmo ali. Né? Então, não é uma opinião. Ah, não, na minha opinião, o Herê, ele cresce. Não se trata de opinião. Porque você vai ver mães, pais de santo que está há 50 anos tocando sua gira e o Herê continua o mesmíssimo Herê de sempre, a mesmíssima criança. Né? Então, é isso. E aí a gente vamos focar aqui, porque isso começa a trazer muita coisa que as pessoas já viram. Vamos focar no que eu estou falando, depois a gente tenta fazer essas comparações aí, essas conexões, tá bom? Mas é bom que fale. Olha só. Minha Herê Rosinha diz que nunca nasceu aí. O que ela quer dizer, entendeu? Como assim? Aí começa a revelação. Conheci um Herê que sempre diz que vai fazer 7 anos. O Herê que eu trabalho, acho que ele tem 5 anos. Ele tem 5 anos há 20 anos que eu trabalho com ele, né? Porque ele não tem idade, na verdade, né? Ele vem naquela forma, naquele arquétipo de uma criança de 5 anos. E é uma construção curiosa, né? Eu não entendi a sua pergunta, Giovana. Depois eu vou te dar espaço para você perguntar melhor, tá bom? Vamos lá. Bom, então a gente entendeu o seguinte, que a base estrutural da linha dos Herês é composta por espíritos que estão no plano encantado, é o 5º plano da evolução, não encarnaram ainda, porém há um grupo, uma parcela que são espíritos que podem ter encarnado a primeira vez, desencarnou ainda criança e compõe essa linha esperando a oportunidade para um novo reencarne. Agora a gente vai usar um pouco de pensamento lógico. Qual é o sentido de um espírito, mesmo evoluído e tudo que passou por várias vidas e várias fases da experiência da vida, assumir uma forma infantilizada, sendo que aquilo não é uma verdade? Do que a gente está falando, então? O que está acontecendo num ambiente em que espíritos fingem ser algo que não são? Qual é o propósito disso? Com que a gente está se envolvendo? Já vi teóricos na Umbanda apontarem essa ideia, entendeu? Estou dizendo isso porque já vi essa ideia circular há muito tempo atrás, tem literaturas que apontam dessa forma. Que os Herês são espíritos ascensionados que tomam forma de criança. E por que isso é interessante? Por que isso faz algum sentido, se não a verdade? Por que há necessidade de forçar uma mentira, sendo que há a possibilidade de ser verdade? Então a gente precisa pôr um pouco de luz crítica, né? Que é um senso crítico mesmo, de uma reflexão assim, que chame a gente para uma responsabilidade mesmo, intelectual. É disso que se trata, essas oportunidades da gente estudar.
aqui no ambiente fechado, então que a gente é livre para pensar mesmo. Ok? Então, com isso dito, agora a gente vai entender por que existe de fato a linha das crianças, sendo elas seres infantes de verdade. E agora vai ficar mais claro porque de fato faz sentido, porque são verdadeiramente crianças. Então, a Júlia colocou aqui, por causa da criança interior, mas um espírito que finge ser uma criança não resgata mais a criança interior, como só um ser infante é possível fazer. Deu para entender? Então, eu estava aqui com a minha criança, a minha caçulinha, agora há pouco. Então, eu tenho a oportunidade de conviver com ela, é a última, está crescendo, e que ainda me traz um resgate dessa criança que habita em mim. Ela é verdadeiramente, ela está infante, ela é verdadeiramente criança nesse momento. Então, ela não força uma criança que ela não é. Da mesma forma que não dá para ela forçar um adulto que ela não é. Quando a gente tem contato, então, com esses seres, e aí quem incorpora, e já incorporou o Herê, vai poder me dizer agora se faz sentido ou não. É algo completamente diferente de qualquer outra entidade. É uma estrutura completamente diferente. Eles se aproximam da gente, acontece uma paralisação do fluxo de pensamento. Esse pensamento nosso, organizado, caótico, né, dessa vida adulta que a gente tem, quando ele vem, ele toma a gente, toma o nosso campo energético, mental, psíquico, parece que paralisa isso e você vira só um espectador de uma coisa que está acontecendo a partir de você, que é aquele ser infante agora brincando com o seu corpo, pulando, dando pirueta e comendo doce, fazendo bagunça e resgatando em você essa ingenuidade, porque a ingenuidade não é ser tonto, entendeu? A gente acha que perdeu a ingenuidade. Quando a gente começa a querer ser o adulto que não tem ingenuidade, a gente começa a forçar uma estrutura sisuda que a gente não precisa, não deveria ter. Porque a gente pode ter 60 anos e ter traços de ingenuidade, porque é na ingenuidade que a gente ainda tem humildade para perguntar, para aprender. Quando a gente quer fugir da ingenuidade, a gente vai perdendo a humildade do aprendizado. E a tendência com isso é a gente começar a acreditar que a gente sabe o suficiente, que a gente sabe tudo, que a gente é autoridade, que a gente... Não é? Olha a costura. A ingenuidade perdida leva à pureza, leva à humildade, leva à vontade sincera de aprender. A minha filha caçula, assim como quem tem filho sabe como é, todos os dias ela está na fase do porquê das coisas, então é no mínimo uns 30 porquê. Senta para fazer uma refeição, ela dispara a pergunta aí, o tempo todo. Então, assim, essa curiosidade pura só é possível com traços verdadeiros de ingenuidade. E quando foi que você perdeu a ingenuidade para aprender sobre qualquer assunto? Principalmente os assuntos da sua área profissional, os assuntos que você mais estuda na sua vida. A gente precisa resgatar o tempo todo isso para a gente não parar de aprender verdadeiramente, porque a criança, quando pergunta, ela é interessada mesmo.
é legítima, a pergunta dela é verdadeira. E ela bebe, ela come aquela resposta, aquilo é verdadeiro. O grande barato da ingenuidade infantil mesmo é que eles não entendem a ironia, né? Então você fala uma porcaria qualquer, eles... Ah, não, não é, filha, eu tô brincando, opa. E eu tenho muitos traços de ironia, eu tenho que me corrigir às vezes. Não, filho, o pai tava ironizando, isso é uma ironia, o pai tá brincando, né? E aí, porque tudo que fala nessa fase absorve como verdadeiro. Então, agora a gente traz esse contato. A gente tem duas situações que legitima a existência da linha das crianças na Umbanda. Uma delas é que a sabedoria espiritual na Umbanda é tão incrível, é mesmo uma misericórdia divina, que estruturou uma corrente de espírito, olha só, que faz o intercâmbio mediúnico para poder atender uma demanda dos infantes encarnados. Olha só, você tem uma corrente de espírito que vem para interagir, para falar diretamente ao coração das crianças. As minhas crianças, os meus filhos, os filhos dos filhos. Não precisa de catecismo, não precisa de grupo de criança, não precisa de... Você tem os espíritos lá próprio para tocar o coração, tocar a alma das crianças encarnadas. E isso é marcante. Eu conheci muitas pessoas que tiveram o privilégio, que não foi muito o meu caso, de nascer no ambiente de Umbanda, de crescer no ambiente de Umbanda, e as memórias mais lindas são com os erês. Aí começa a entrar na adolescência, aí vai tendo já um contato maior assim, com o caboclo, com o Exu, e vai criando uma afinidade. Aí vira adulto, aí fica muito amigo do Exu, né? Porque é só perrengue, aí, né? Então, vai ficando ele mais para trás lá. Mas a memória afetiva original é essa, né? Se alguém que é um exemplo desse, depois me diz, assim, pede a palavra. E o outro papel das crianças é justamente fazer cumprir o objetivo da Umbanda. Olha só. A Umbanda é uma religião de culto à natureza. O que isso significa na prática? É o resgate do homem à sua natureza divina. Bonito isso, né? Pode anotar, então. A Umbanda, religião de culto à natureza, palavras de Rubens Saraceni. A Umbanda, religião de resgate do homem à sua natureza divina, Rodrigo Queiroz. Então, o Herê faz esse papel com maestria. Por quê? Porque você não chega ao céu se não for com uma criança. Não é isso que o Mestre Jesus tentou dizer? Não se chega ao Pai se não com uma criança. Não se conecta à sua origem divina, à sua essência, se não fizer um retorno à sua origem interior nessa encarnação, porque a gente só sabe dessa encarnação, dessa realidade, dessa vida aqui agora. E eu, na minha vida adulta, cheio dos meus problemas, conflitos, dificuldades, vou esquecendo a criança que eu fui um dia. Vou esquecendo a potência da pureza, da alegria, da felicidade ingênua que eu já tive um dia. Então o Herê vem e faz esse resgate.
faz esse resgate por presença. Seu próprio magnetismo já nos traz, porque nós adultos, quando incorporamos o erê, a gente só consegue fazer isso bem feito se a gente mergulhar na criança. Se a gente abraçar a criança dentro da gente. Senão, as pessoas falam, eu tenho dificuldade de incorporar o erê. Abraça a criança que habita em você. Se você quiser incorporar erê com pudor, dançou. Dançou. É igual o homem querendo incorporar pombagira. Se quiser incorporar pombagira com pudor, não dançou. Não vai ter o prazer de dançar de pombagira ali. Né? Não vai acontecer. Vai ser um travamento. A dificuldade que os adultos têm na incorporação do erê é a dificuldade ligada ao afastamento dele com a sua criança interior. E isso não é papo de coach, de moda. Isso é psicologia pura. Isso é ciência divina. E por que a gente foge da criança interior? Porque os nossos traumas, os nossos maiores bloqueios, nossas maiores dores na vida são causados na infância. Né? A gente tem perrengues na vida adulta sérios, mas não cria registro traumático tão profundo quanto o que acontece na vida infantil. Se você teve o privilégio de ter uma vida infantil, uma infância preservada, acredite, você é diferenciado, você é um entre milhares que não tiveram o mesmo prazer. A maioria de nós tivemos infâncias desgraçadas, e mesmo os que tiveram na tentativa de ser preservada, ainda assim tem danos, porque faz parte do processo de crescimento. Né? Mesmo aquelas famílias que tentaram cuidar da criança, tentaram acompanhar bem, não é o caso das gerações anteriores. Então, né? Mesmo assim tem conflitos. Eu tento ser o melhor pai possível, mas eu tenho certeza que erro pra caramba e que estou deixando marcas nas minhas crianças. Porque as minhas próprias dores são também repassadas para eles, e alguma coisa vai ficar. Mas ainda há um cuidado. No geral, não tinha, né? Eu não tive, acho que você também, muitos de vocês não tiveram. Então, é uma desgraceira, e a gente sobrevive, né? Sobrevive, chega na vida adulta, sobrevivente, né? Mas uma vida adulta que reflete esses danos. E é na vida adulta que vai refletir esses danos. A maneira como você conduz a sua vida, em todas as áreas da sua vida, é muito explicado de acordo com os danos que estão lá na sua raiz. Só que você tenta fugir, tenta esquecer disso, tenta se esquivar disso, não toca nesse assunto. E aí a gente começa a compreender a importância da linha dos erês na Umbanda. Faz sentido isso para você? Hã? Tá ok? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tá tudo bem até aqui? Eu acho uma emoção, assim, falar das crianças. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de ter, presencialmente, a gente consegue ter uma dinâmica, né? Trazer essa criança interior, assim, meditar e trazer uma potência, né? Quero convidar vocês para ouvir uma música e eu volto e a gente continua depois dela. Então, vocês vão ouvir, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Coloque o fone aí, faça um momento de imersão para ouvir essa música que provoca isso daí que eu estou falando, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Então, muita atenção. A criança que fui um dia hoje veio me visitar.
mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. É muito bonito, né? Essa música, ela se chama A Criança que Eu Fui um Dia, da banda Reverb Poesia. Procure aí em qualquer tocador de streaming de música, né, como Spotify, e coloque Reverb, com B mudo, né, Poesia. E isso é música para pensar, né? MPP, música para pensar. Coisa boa de se ouvir, coisa que constrói. E essas letras são poesias do próprio Alan, né, que é um poeta nosso, brasileiro, que também recomendo eu não lembro o sobrenome dele, eu posso indicar depois para vocês. Ele tem Instagram, tem canal no YouTube, e é muito bom. Aqui a reflexão que fica, que eu acho mais importante e que ele reforça, é isso, né? Quando foi que a gente deixou de sorrir? Quando foi que a gente deixou de aprender? Quando foi que a gente deixou de sonhar? A esperança é algo muito preciosa. A esperança, ela é a força motriz que nos coloca em movimento. A esperança, ela só existe quando você acredita. E acredita, acima de tudo, em você, acredita nos seus sonhos, acredita na sua capacidade e não para de se capacitar para realizar os seus sonhos. Quando a gente começa a acreditar na mentira que os outros contam para nós mesmos sobre nós, é que a gente para de acreditar no sonho. É que a gente começa a matar a criança
que vive dentro de nós, para você se curar das suas maiores dores, dos seus traumas, dessa paralisia, dessas crenças que te impede de crescer, de correr atrás, de acreditar e que mingua com a sua esperança, para que isso seja possível, é preciso resgatar a criança que há dentro de você e curar ela, conversar com ela, resolver isso com ela. Não é tão simples, não é fácil, não é uma mironga que resolve. Infelizmente, essa é só uma aula, e que pela própria dinâmica dela, eu não consigo ir muito além disso. Mas é um caminho. Você pode procurar um caminho terapêutico, um caminho de terapia psicológica. Eu mesmo tenho treinamentos que eu conduzo as pessoas nesse mergulho. Mas o que eu quero dizer é que esse é o caminho. Então, no mínimo, aproveite hoje. Se você fez a firmeza, na hora que acabar aqui a aula, volte-se a ela. Medite, respire, volte para a sua infância, fique lá em meditação, em concentração, chama o Herê da sua devoção, o Herê que te acompanha, e pede para que te ajude a se conduzir e comece a fazer uma varredura na sua memória mais distante, da sua infância mais distante, quando você lembra de você o mais distante possível. Comece a percorrer pelas memórias boas. Sozinho, evite as memórias ruins. Mas se volte para as memórias boas. O que você gostava de brincar, o que você gostava de fazer, o que você gostava de comer, o cheiro de onde você morava, a roupa que você mais gostava de vestir, o seu aniversário de 5 anos, de 7 anos. As pessoas com quem você convivia, faça isso, esse mergulho. Lembre do que você acreditava de você, lembra qual era a sua vontade, a sua esperança. Se dê esse momento, se dê esse presente. E é possível que a partir disso, o próprio Herê que está junto com você te traga inspirações para curar alguma coisa aí, para resolver alguma coisa aí. Porque, no meu entendimento, a linha das crianças na Umbanda não vem para brincar, não vem para fazer traquinagem, não apenas. Mas a sua brincadeira é magia, a sua traquinagem é mironga, a sua reza é poderosa. Poderosa porque é pura, é poderosa porque é verdadeira, é poderosa porque se a gente mergulhar, a gente se cura. Nós somos, a maior parte de nós, muito doentes ainda, vivendo mesmo soterrado nos nossos dramas emocionais. E isso, em grande parte, é sobre a nossa base, que ou não foi feita, ou foi destruída muito cedo no nosso desenvolvimento. Então, que hoje possa ter sido um presente, acima de tudo, de a gente entrar em contato com essa força, com essa linha, com essa reflexão. Eu estou particularmente emocionado, as minhas crianças estão brincando lá, e eu quero muito que chegue para vocês essa emoção e essa esperança, acima de tudo. Esperança de dias melhores, esperança de uma vida mais saudável, esperança de um mundo que a gente possa ter mais orgulho de fazer parte dele. E agora, na medida do possível, eu quero ouvir vocês, vou abrir para perguntas, a gente tem aqui uns 15 minutos para perguntas ou 20. A dinâmica para quem chegou pela primeira vez, é usar o recurso de levantar a mão aí, vai formar uma fila aqui para mim e eu vou liberando. Eu quero pedir, presta atenção, fale o seu nome, de onde você é, e seja objetivo, né? Para fazer a pergunta ou narrar alguma coisa mais objetivamente.
Vamos lá. Vai cair aí. Val, pode ativar o som. Oi, gente, axé para Rodrigo. Muito emocionada, claro. E eu quero ser bem direta. Na TU, eu fiz uma pergunta para o pai Alê, mas eu não fiquei completamente satisfeita. Que foi assim, há muito tempo, eu sempre ouvi, não lembro direito quando nem quem, falava assim, uma coisa que ninguém resolvia, caboclo, esquerda, ninguém estava na hora de chamar a criança, que a criança resolvia. Aí o pai Alê respondeu assim, às vezes sim, mas sem generalizar. Isso procede. Criança é danada assim mesmo para chegar e resolver. Quer saber se os herês são espoleta? Não é se eles são espoletas. Se ninguém conseguiu, eu estou com uma coisa negativa, alguma coisa. Ninguém resolveu. Espírito nenhum resolveu. Criança resolve. Existem situações, magias, às vezes, que são feitas no plano encantado. Pessoas que conseguem acessar essa dimensão. Aí sim, realmente, é um herê que consegue desfazer, ou o Exu Mirim, que também é um encantado. Pois é. Aí essa foi a minha dúvida, porque eu não conhecia Exu Mirim. Eu vim conhecer, né, com a teologia, com vocês. Aí eu fiquei pensando, será que não é o Exu Mirim e não o herê? Aí eu fiquei assim, realmente, com essa dúvida. Pode ser um dos dois. Eu não vou falar de Exu Mirim, tá? Não adianta perguntar. Não vou perguntar. É só porque eu me lembrei, falei, e se for um Exu Mirim? Pode ser. E aí confunde com... Não confunde. Exu Mirim é inconfundível. Não, né? Pois é, mas e um terreiro que não cultua e não conhece? Não pode... E um Exu Mirim lá... Exu Mirim não dá para confundir. Não, eu não conheço, então tá. Não, se você viu um herê, você sabe que herê... O Exu Mirim não parece herê. Essa é a questão. Tá bom? Obrigada. Resolveu? Obrigada, gente. Obrigada, pai. Resolveu muito. Entendi o acesso. Bruna Coelho. Eu vou pegar o fone. Pode ficar. Tá me ouvindo? Eu queria ouvir no fone. Pode falar. Beleza. Saravá, boa noite. Estou falando aqui do Mato Grosso. Primeiro eu quero trazer um ponto e depois eu vou fazer uma pergunta. Eu acho legal na questão do herê também a gente trazer uma questão social, né? Quem são as crianças na nossa sociedade? A gente escuta essas crianças, o que a gente faz para que as crianças da nossa comunidade tenham uma infância mais preservada, ou mais leve, ou mais alegre, né? Como é que a gente olha para as crianças ao nosso redor? Porque antigamente tinha aquela questão de que, né, o adulto tem mais autoridade, a criança não ensina nada para o adulto. Antigamente a criação era um pouco diferente. Hoje em dia, apesar de a gente ter acesso a muito mais informação, o adulto acaba passando muito tempo no celular também, distante da sua criança interior e às vezes distante das crianças que estão à nossa volta. Eu acho legal quando falamos de criança, de herê, a gente também faz essa reflexão social, né? Como é que a gente lida com as nossas crianças no dia a dia. E a pergunta herê trabalha na frequência de IBG e se sim ou não, independente, o IBG ele está relacionado a qual trono, a qual sentido dos sete tronos, os sete sentidos? Obrigado, Bruna. Faz todo sentido a sua fala.
é muito importante. Primeiro, que tem muito que aprender com a criança. O Herê tem muito a nos ensinar. Segundo, é que realmente a gente negligencia, veja só, no ritual, inclusive, muito. A mesma desatenção que a gente dá para as crianças na nossa vida, no convívio, a gente continua fazendo isso no terreiro, porque eles vêm muito raramente. E há uma impaciência com a manifestação deles, inclusive. Dito isso, a gente também tem uma postura de irrelevância. O que ele está falando realmente faz sentido, realmente é importante. Então, eu quero dar um grifo nisso que você falou, que realmente é muito bom. Aí assim, dentro dessa estrutura teogônica que a gente vive, aqui estuda, não tem o IBG, entendeu? Mas num olhar mais amplo, sim, a linha dos Herês é sustentada por IBG enquanto orixá. Para nós, os Herês são sustentados por todos os orixás, principalmente por todas as mães orixás. A linha é fortemente irradiada por Oxumaré, que é o orixá da felicidade, da alegria, da renovação. Então, é isso. A gente precisa só entender em que chão que a gente está pisando. Então, se eu estou falando com alguém que faz culto ao orixá IBG, aí faz sentido. Se eu estou falando exclusivamente para Umbanda Sagrada, aí é um outro olhar. E, de certa forma, nesse sentido, está tudo certo. Tá bom? Obrigado. Carla Macedo. Tá ouvindo? Tô Tá ouvindo. ouvindo? Tô. É Carla Rio das Ostras. A minha pergunta, eu fiquei na dúvida, os Hereis são encantados, é da mesma evolução da encantaria cigana que a gente ouve? Não, é isso que eu disse anteriormente. Não confunda, que essa semântica é complicada, né? Então, o significado das palavras aqui. Encantado de plano encantado na ordem da criação da evolução divina. Quando a gente fala de encantados da encantaria do culto africano, tambor de mina, por exemplo, a gente está falando de seres do sexto plano da dimensão encantada. Lembra que eu falei das 77 dimensões? São coisas diferentes. E quando a gente está falando de encantaria cigana, eu não sei do que a gente está falando, porque eu não conheço isso. Então, não sei dizer. Gratidão. Tá bom? Obrigado. Alan Coimbra. Olá, pai. Olá. Tudo bem? Tudo bom, pai? Mucuyu, pai. Boa Mucuyu. noite, Saravá, dos irmãos. Pai, eu gostaria de, na verdade, trazer uma situação que eu vivi no terreiro, que para mim foi muito mágico, assim, com o Herê. Eu sou Cambone, eu sou Cambone, né? E sou médio de desenvolvimento também. Mas, então, as minhas entidades ainda elas estão, digamos assim, chegando, mas não tenho a segurança, né? De firmar. E uma festa de Preto Velho, que foram chamados os Herês, o meu Herê, o Herê que me acompanha, eu ainda não sei o nome dele, ele tem, já percebi assim que ele tem um fascínio muito grande por trens. E nessa festa, especificamente, uma outra médium do terreiro, que já tinha conversado com ele, trouxe um trenzinho de brinquedo, que é com pilha, assim, sabe? E aí, nesse momento, assim, ela entregou para ele, ela falou que ela viu o brilho no olhar dele, assim, e aí ela pegou, né, mostrou para ele como é que ligava, né, digamos assim, o trenzinho. Aí ele pegou e falou assim,
não esse brinquedo não pode brincar sozinho. A gente tem que brincar com o brinquedo. Brinquedo é feito para criança brincar e não para brincar sozinho. Se brinquedo não brinca sozinho, não precisa de criança. Isso me deixou tão emocionado, assim, sabe, porque eu ainda estou em desenvolvimento e no comecinho do desenvolvimento não lembrava muito pouco, assim, sabe? Mas dessa situação específica eu lembrei muito e isso me deixou muito encantado, assim, com a magia dos erês, né? Obrigado. Muito obrigado, Ana, por compartilhar, viu? Obrigado, axé. Axé. Ó, a Cristina Flor diz aqui, na encantaria cigana, na verdade, acho que se trata dos elementais, que alguns canos chamam por encantados. Tá, então, se a gente estiver falando de elementais, aí é outra estrutura. Aí, na confraria tem tudo isso, tem curso de elementais, tem as das entidades, quem não faz parte, perde por não fazer, hein? Ah, vamos ver se vai vir essas perguntas aqui que eu tô achando. Cristiane Elk. Boa noite, pai. Boa noite. Axé, saravá. A pergunta que eu ia fazer, até uma outra pessoa acabou fazendo, que era do orixá, qual orixá sustentava a linha. Então, o senhor já respondeu, então eu vou fazer uma outra pergunta. Os erês, eles trabalham com algum tipo de ponto riscado, de magia? Porque a gente vê de tudo, né? Eu até esqueci de falar, sou de Curitiba. Eu vivi desde criança, até você falou para registrar isso, se alguém tinha vivido desde a infância, em terreiro, então eu vivo desde a infância, acompanhei muita festa de Cosme e Damião, inclusive minha avó, que já é falecida, eu sempre consultava, ia lá com o herê dela, né, com o Cosme dela, da minha mãe. Então, eu pratiquei essa vivência com herê desde sempre, desde criança mesmo, né? Brinquei desde criança com os herês no terreiro. Mas, ao longo da trajetória, a gente vê de tudo um pouco, né? E eu queria saber se essa questão de ponto riscado e de magia na linha de herês procede, é verídica. Procede, não é comum, viu, Cristiane? Não é comum, mas procede sim. Pode acontecer de ter ponto, pode... Magia eles fazem bastante mironga, né? Usando os doces, vela e tal. Mas ponto riscado não é comum, mas não é equivocado. Então tá bom. Obrigada, axé. Obrigado. Tatiana Cave, alguma coisa, não aparece aqui. Tatiana Cavalieres. Boa noite, Pai Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Meu nome é Michael. Meu nome é Maria Eduarda, eu menti. Peraí. Duas perguntas. Uma é sobre o trabalho que foi feito hoje aí, a firmeza. Os doces, né? Você já viu, tem uma pequenininha aqui. Os doces, depois que acabar tudo, a vela, a criança pode comer? Posso dar para ela? Então, aqui a gente tem que entender qual é a chave que a gente está usando, se é oferenda ou se é imantação. O de hoje. Então eu fiz oferenda. Você pode escolher alguns para imantar e outros como oferenda. O que é oferenda não serve para comer depois. O que é imantação, aí é bom que coma, que aí virou doce bento. Ah, entendi. Tá bom? E outra pergunta... Mas faz mal para quem é diabético, mesmo sendo bento, tá? Outra pergunta é, numa gira, no atendimento, o que perguntar porque eu sempre, quando vou, eu levo a minha filha. Então, o atendimento acaba sendo para ela. Assim,
eu não me viria, assim, não sei o que perguntar numa gira de herê para um herê. Tipo, Ah, que pedir uma bom. ajuda, Não pergunte nada, nada. né? Simplesmente esteja diante dele, reverencie, converse, ele puxar algum assunto, brinca, mas não há o que perguntar de fato. A não ser que você tenha algo pessoal que você quer perguntar. Não tem que perguntar da vida dele, né? É isso que eu falo. De você é uma consulta, você pode conversar sobre você qualquer coisa com eles, né? E se for coisas que eles acham que não devem entrar, eles vão fazer alguma brincadeira e sair pela tangente, né? Eles adoram fazer, isso é coisa pro vovô, isso é coisa pro penachudo, isso é coisa pro... né? Então é isso, tá bem? Então seria normal, igual seria É normal. normal, Igual... como qualquer consulta, exato. Entendi. Tá bom, obrigada. Obrigado, obrigado. Júlia Nemeth, sim. Olá, boa noite. Boa noite, Olá. pai. Meu nome é Júlia Nemeth, eu falo de Guarulhos, São Paulo. Pai, eu gostaria de saber o seguinte. Geralmente, no terreiro que eu frequentava, os herês eles apareciam no final da gira para fazer limpeza. E eu nunca vi os herês aparecendo assim em outras situações. Às vezes apareciam em gira de preto velho, mas não ficavam muito tempo. E eu nunca vi herê fazendo algum tipo de trabalho específico, como acontece com outras linhas, né? Que a gente sabe que é mais ou menos como se tivessem suas especialidades, digamos assim. E eu gostaria de saber, nesse caso, se os herês, se acontece isso, assim, se eles fazem algum tipo de trabalho específico que de repente seja voltado para eles, mais ou menos como que seria a linha de trabalho dos herês mesmo. Basicamente, os herês estão muito ligados a fazer uma interação com crianças do terreiro mesmo, né? Mas eles também são muito vocacionados a trabalhos de cura de matriz, ou seja, como eles têm um magnetismo puro de origem mesmo, né? Eles vêm de uma realidade original, então, dependendo do tipo de doença espiritual ou física que a pessoa tem, que está em raiz muito profunda, eles eles têm uma habilidade para lidar com isso, não porque eles são conhecedores da medicina, como é o caso de um preto velho, por exemplo, mas porque o magnetismo dele é tão concentradamente puro que só o contato com uma energia desequilibrada já cria resultados interessantes. E eles podem ser solicitados em quase todo tipo de situação. Vai depender se faz sentido ali para aquele grupo, né? O que está acontecendo? Tem terreiro que tem na linha de herê uma força muito presente. Tem terreiro que é chefiado por herê, por herê, entendeu? Então, você teve uma experiência peculiar, né? Uma coisa pessoal ali onde você convive, entendeu? Isso não retrata a realidade, isso é uma coisa específica do ambiente que você está. Entendi. Não é incomum, é comum ver que as pessoas reservam os herês assim, sem muita utilidade. É aí que eu falo da subutilização. Mas eu já tive contato com médium que, por exemplo, a entidade chefe de cabeça dele era o herê. É estranho, mas era o herê. E era fazer um trabalho incrível, entendeu? Entendi, então, sim. É possível, nessa particularidade, é possível que a gente veja herê sendo evocado para quebrar magia. Tem que estar no contexto para entender o que está acontecendo ali, entendeu? Entendi. Eu acho que por tudo assim que o senhor explicou, então, acho que basicamente por conta desses mistérios, né, de não entender muito bem a linha, que acaba se não utilizando. Os bloqueios, os problemas estão na gente. É a gente que não conduz direito a relação com eles. Ainda, pois, né? Você vê que é curioso? Tem muito por descobrir ainda, né?
Entendi. Muito Obrigado. obrigada. Lúcia Maria. Oi, Oi, Lúcia. tá me escutando? Tô. Então, eu vou fazer uma pergunta, não sei nem como fazer essa pergunta, mas enfim, eu vou fazer porque eu acho que ninguém perguntou isso. Diz, né? Já escutei muito isso. Eu trabalhava na casa, eu recebia o meu herê. Acho que trabalhei algumas vezes com o meu herê. Mas eu escutei, sempre ouvi falar que o que um herê faz não se desfaz. Em que sentido isso? Eu queria poder entender isso. É uma E olha que eu trabalhava na casa, Uhum. mas assim, nunca compreendi muito bem, na verdade. Obrigado, Por quê? Lúcia. Uhum. Vou responder. Essa é uma das lendas, né, que tem em torno dos herês. E faz sentido porque é a mesma resposta que eu dei anteriormente. Né, da irmã que perguntou daquilo que só tem coisa que só o herê resolve, né, que a Val perguntou. Então, tudo que o herê faz, isso também cabe para o Ximirim, ele amarra na realidade encantada. Essa dimensão, esse plano encantado, quem está no plano de cá, que somos nós, e os espíritos humanos, não tem acesso, não são encantados. Então, por isso existe a ideia de que, se for para ele fazer alguma coisa, não vai ter quem vai descobrir, não vai ter rastro para chegar. Só mesmo o outro herê, só mesmo o outro encantado. Tá bom? Obrigado. Vou abrir aqui para a Graziele e a gente vai encerrar. Graziele. Oi. Oi, Graziele, tudo bem? Boa noite. Não, meu nome é Thales, eu estou no celular da minha esposa aqui. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, essas crianças que incorporam, né, na Umbanda, elas já vêm, tipo assim, toda vez que elas incorporam, aqui no caso, elas falam a nossa língua, né? E pelo que a aula que eu estava assistindo sua aí, Rodrigo, elas recebem essa oportunidade para estar encarnando aqui na Terra, né? Sim. E assim, em outros países elas encarnam também? Como que funciona esse tipo de coisa? Normalmente. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Elas aprendem com a gente algumas coisas aqui, pelo que eu estou vendo com você, né? E a nossa língua, elas sabem falar perfeitamente. A minha dúvida é mais ou menos isso. Como que eles recebem essa oportunidade para estar encarnando em outros países também? Assim, ó, esses espíritos que estão no plano encantado infante, pronto, se preparando para encarnar, eles estão ligados a encarnados no mundo inteiro. Então, eles vão interagir com aquela realidade, aquela língua. Isso é normal, natural. Mas, por exemplo, só para a gente entender, o caboclo, o preto velho, também fala qualquer língua. Porque eles vão absorver de acordo com o que traz aquele indivíduo ali também, né? Então, se um caboclo incorporar num americano, ele vai falar inglês, se necessário for. Se incorporar num médium que não sabe nada de inglês, mas ele está muito concentrado, está completamente entregue ali e precisar, ele vai falar a língua do consulente, por exemplo. Deu para esclarecer? Então, os herês não são espíritos que vão encarnar no Brasil. Essa regra não existe. Por acaso, eles estão aqui interagindo no Brasil com a gente, mas eles podem interagir em outros lugares com outras línguas.
Sim. Tá bem? Não, entendi. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Thales. Valeu. Ó, vou responder rapidinho aqui algumas coisas no bate-papo. Tauana, você pode falar... Vocês estão me ouvindo? Então, você pode falar... Ei, caramba, cadê? Sobre os extraterrenos que Sebastião Cabral aborda no livro Herês na Umbanda, o Mistério Revelado. Tauana, eu não sei quem é. Ah, já lembrei quem é o Sebastião. Eu não faço ideia desse livro, eu não li. Então, eu não posso opinar, né? Não sei o que ele fala ali, viu? Obrigado por perguntar. Mas eu não sei. Sara Couto, pai, em que momento podemos recorrer à ajuda dos herês? Sempre que você achar necessário, né? Sempre que você sentir alguma necessidade, que você sinta que o herê pode te ajudar. Miriam, mas eles puxam conversa, tá? Gabriela Quiroga, quando os herês aparecem na Umbanda? Pois é, desde sempre também, né? A gente tem registro assim, já na Macumba já aparecia, carioca, anterior à Umbanda, e depois no Zélio, já rápido, já apareceu. A gente não tem um registro, mas a gente tem registro do Zélio já falando dos herês logo no começo. Então é isso. Gente, os herês dão passe magnético também. Os passes na Umbanda é energético, né? O magnético é o que acontece no espiritismo, aquele de imposição. Na Umbanda é energético, e eles dão um passe energético, sim. Então, os herês até meio benzedor. Eles aprendem, né? Se adaptam. É que é o seguinte, a magia do herê está no toque. Quando ele toca, ali a parada é sinistra, entendeu? Então, por mais que ele possa fazer uma estripulia qualquer ali, ele vai querer tocar o indivíduo para poder transmitir aquela energia dele. Tá bom? Gente, muito, muito grato mais uma vez. A gente vai chegando ao final dessa nossa gira de estudo, nossa 8ª gira de estudo. Eu realmente não sei se já está escalado o tema da semana que vem, qual é o tema. A gente vai divulgar para vocês, todos que estiveram aqui. Conto com a presença de vocês na quarta-feira que vem. E um grande beijo, uma boa noite, uma excelente semana e tchau.